Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, hoje os santos inocentes proclamaram vossa glória, não por palavras, mas pela própria morte. Dai-nos também testemunhar com a nossa vida o que os nossos lábios professam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, você que nos acompanha de outras localidades, um bom dia para todos vocês. Hoje nós lembramos, nesse 28 de dezembro, o martírio daquelas crianças por ordem da maldade de Herodes. E podemos perceber o quão a Igreja dá importância ao testemunho do martírio. Aquelas crianças morreram testemunhando Jesus sem saber. E a Igreja quis colocar na liturgia uma honra, um louvor a essas vidas que terminaram tão precocemente nesse mundo em razão da perseguição a Jesus. Nós celebramos agora o Natal, estamos dentro desse tempo da oitava de Natal e nós já contemplamos os efeitos de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de tantas pessoas, inclusive destas crianças, que em razão de Jesus tiveram suas vidas ceifadas. É a matança dos inocentes da parte de Herodes, com a finalidade de matar o Cristo. Herodes cultiva no coração essa maldade. Para perseguir uma criança, ele não pensa duas vezes, manda matar todas as crianças ali da região e das regiões vizinhas, de 2 anos abaixo. Imagina a tristeza que foi esta realidade, a tristeza para os pais, para as mães, mas era um tirano. O tirano faz isso tranquilamente, né? Nós temos nos nossos tempos muitos Herodes que matam as nossas crianças já no útero materno, através do aborto, e também os tiranos, os Herodes que tiram a inocência da criança. Hoje eu quero pensar aqui e rezar por tantas pessoas que sofreram abuso sexual na infância e que guardam esse trauma, essa situação tão dolorosa em suas vidas. Como isso é doloroso, como esse crime nefando da pedofilia, do abuso sexual de menores faz tanto mal na nossa sociedade. Essa perseguição através do abuso sexual às crianças, ele é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Nós temos em todos os setores da nossa sociedade essa nefanda prática. E geralmente o abusador de criança, ele também já foi abusado. Mas isso não lhe confere o direito de fazer esse ato com crianças. Os pais precisam ter um cuidado redobrado com as suas crianças, porque esse crime que hoje rola no submundo da internet, a gente sabe disso, esse mundo que praticamente nós não temos acesso, mas existe uma internet subterrânea que essa gente usa para compartilhar essas misérias. São coisas dantescas, horrorosas, pavorosas. Todos os setores da nossa sociedade, infelizmente, sofre desta miséria. Mesmo a Igreja não tem sido isenta. Nós temos acompanhado os casos de mídia, embora se veicule os abusos sexuais cometidos por clérigos em todos os cantos da terra, e onde tem um caso, ele é notícia no mundo todo. Mas a gente não vê os destaques a esta miséria no seio da sociedade. A gente sabe, nós sacerdotes sabemos disso, o sofrimento das pessoas.
A Igreja Católica tem mecanismos duros de combate a abuso sexual, seja da parte de clérigos ou de qualquer outra pessoa, ministro da comunhão, seminarista, catequistas. Nós temos essas normas. A Diocese de Formosa tem uma comissão de proteção e nós estamos na fase do ordenamento do regimento interno desta comissão, porque nós precisamos preservar as nossas crianças. A igreja não tem nenhuma complacência com esse tipo de prática. Qualquer pessoa no seio da igreja que tenha cometido essa prática, a igreja tem processos, tem mecanismos próprios para combater isso. Agora, muitas vezes essas coisas acontecem e as pessoas não denunciam. E a denúncia ela precisa ser bem fundamentada. Mas os pais precisam ter esse cuidado, esse zelo. Entre família é muito comum esse abuso de crianças. Uma pessoa que tem coragem de abusar de uma criança, ele é um Herodes. Abusar sexualmente de crianças, pelo amor de Deus, isso é o fim. É destruir a dignidade das pessoas. Uma pessoa que passa por essas situações leva a vida toda sofrendo com esse jugo, precisa de terapia, precisa de ajuda espiritual, precisa de uma fé profunda para se libertar, para perdoar, para sair de dentro dessa situação, para poder viver. Agora, quem faz esse tipo de coisa precisa pagar na justiça, mesmo que tenha que apodrecer na cadeia. Porque nós não podemos aceitar que em nossos tempos haja Herodes a destruir a vida das nossas crianças, dos nossos menores. Mas, repito, pai e mãe precisam ter uma atenção muito perspicaz com as crianças, porque essas realidades acontecem dentro de casa, acontece no vizinho, e depois o pedófilo, ele é maldito, é malvado, ele abusa da criança e impõe à criança um jugo terrível. Se você contar, eu mato seu pai, mato isso, mato... E alguns mostram até armas. Você imagina, as crianças precisam ser educadas para contar essas coisas. E muita gente guarda isso para o resto da vida e carrega essa canga, esse jugo de sofrimento por causa desta situação. É um tema espinhoso, eu trato desse tema aqui com você, prezado ouvinte, porque nós precisamos tomar consciência disso. Agora, no tempo da pandemia, o que tem de casos de abuso de crianças dentro das famílias nesse tempo da pandemia foi horrível. Quantos e quantos casos. E sempre essas coisas acontecem em razão dos lapsos de descuidos dos cuidadores. É preciso cuidar das crianças. Herodes parece nunca morrer. Ele está sempre por aí a fazer mal às nossas crianças. Inclusive, quando na educação se tira a pureza das crianças com ideologia de gênero, com a desconstrução da heteronormatividade, tudo isso precisa ser bem cuidado e acompanhado pelos pais. O certo, prezado ouvinte, que os nossos tempos não são fáceis. Os nossos tempos são difíceis e nós precisamos mais do que nunca voltar àqueles aspectos conservadores, por assim dizer, da família que sempre deu certo, o zelo e o cuidado pelas crianças, porque Herodes está sempre à espreita. O Santo Evangelho da liturgia de hoje, Mateus 2, 13 a 18, no versículo 16 em diante, diz assim: Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém
e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raguel e chora seus filhos, e não quer ser consolada porque eles não existem mais. É muito doloroso para uma mãe perder as crianças, perder os seus filhos. E a gente sabe disso. Muitas mães que perdem o seu filho ainda no ventre, por criança morre, não vinga, já é um sofrimento. Agora você ver a criança, o seu filho, ser morto, é muito doloroso isso. E hoje nós temos todos esses heróis, como a televisão, como o celular, os aplicativos, os joguinhos, que às vezes os pais acham que é inocente, mas ali esconde mensagens subliminares que vão destruindo a inocência das crianças, direcionando a vida das crianças para o mau caratismo. A gente precisa ter um cuidado. Uma criança é um projeto abençoado de Deus na vida de uma família que precisa ser zelado, cuidado, orientado. Todo cuidado é pouco. O cuidado com a educação, o cuidado com os modos, o cuidado com o relacionamento da criança com pessoas perversas, com gente que fala bobagem para as crianças, que ensina bobagem para as crianças. Todo cuidado é pouco. Daí a tarefa de um pai e de uma mãe não ser uma tarefa fácil em relação à educação dos seus filhos. Mas é muito bonito isso, sobretudo para a mãe que cuida, que zela dos filhos. Eu tenho exemplos terríveis ao longo desses 40 anos de vida de seminário, de vida de sacerdócio. Na pastoral a gente escuta muita coisa triste. E a vocação de uma mãe é cuidar, é zelar desses filhos, né? A gente precisa ter muito cuidado. Nossas crianças são tesouros maravilhosos, são cristais celestes que caem nas nossas mãos. Uma criança não pede para nascer. A gente não escolhe uma família onde nascer. Mas a família, a mãe que gerou uma criança, precisa tomar consciência da importância de zelar, de cuidar. Mesmo você, mãe que por caminhos não muito ordinários, mas se tornou mãe, é preciso cuidar. É preciso que às vezes a avó, o avô ajude a cuidar, porque a criança não tem preço. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa nossas crianças, nossos pequeninos, especialmente as crianças cancerosas com doenças graves, com tantas síndromes. Elas são presentes de Deus para nós. A criança com autismo, com Down, com outras deficiências, são sinais, são os cristais que o Senhor mandou do céu para nós. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar bem dos pequeninos, para que eles cresçam e sejam para nós mensagem de amor perene. Amém. Pela intercessão dos santos inocentes mártires, seja a sua vida, prezado ouvinte, abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com o nosso programa Oração da Noite e até amanhã cedo com o programa Oração da Manhã. Fique na paz.